Geralmente quem tem grandeza dentro de si, quem tem um espírito avançado, um espírito elevado, não fica se autopropagandeando por aí. Não fica dizendo que fez isso, que fez aquilo, que porque faz isso, porque faz aquilo. Nós não somos medidos por aquilo que nós falamos. Nós somos medidos por aquilo que nós fazemos. Qualquer pessoa pode falar o que quiser. Qualquer pessoa pode ser quem quiser através da fala. Através do ato de falar, muitas pessoas são absolutamente perfeitas. Muitas pessoas são absolutamente maravilhosas. Muitas pessoas realizam coisas absolutamente espetaculares pelo simples fato de que elas estão falando o que vão fazer. Pelo simples fato de que elas falam muito e fazem muito pouco. Quem geralmente gosta de fazer, não gosta muito de ficar falando. Quem gosta de fazer, não gosta de ficar explanando o que vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, como vai ser maravilhoso ao fizer. Quando fizer, vai ser uma pessoa absolutamente especial, uma pessoa absolutamente única, porque resolveu fazer isso, porque resolveu fazer aquilo, e então eu vou fazer, e acaba não fazendo nada. Porque nós que fazemos, sabemos o quanto é difícil fazer, o quanto fazer nos impõe desafios, o quanto fazer nos impõe uma série de dificuldades à nossa frente que nós sabemos que nós vamos ter que vencer. O quanto fazer é um processo que exige de nós paciência, resiliência, capacidade de resistir às dificuldades, capacidade de resistir aos desafios que se impõem na nossa frente, vontade de fazer diária. Então fazer é uma coisa e falar é outra coisa, completamente diferente. Não escute o que as pessoas falam, escute o que as pessoas fazem. São as nossas atitudes que compõem o nosso caráter. São as nossas atitudes que compõem quem nós somos. São as nossas realizações que contam a nossa história. Não são o que a gente falou ontem, não é o que a gente falou ontem, não é o que a gente fala hoje, nem é o que a gente vai falar amanhã, que vai dizer quem nós somos. Geralmente quem tem grandeza dentro de si, quem tem um espírito avançado, um espírito elevado, não fica se autopropagandeando por aí. Não fica dizendo que fez isso, que fez aquilo, que porque faz isso, porque faz aquilo. Geralmente quem tem grandeza de espírito, quem tem vontade, quem faz de verdade, não fica por aí alardeando as suas realizações. Quem faz gosta de fazer. Porque o fazer, ele é muito mais difícil do que o falar, porém o resultado do fazer, ele é muito mais prazeroso, ele é muito mais grandioso, ele é muito mais enobrecedor do que o ato de falar. Falar simplesmente, as palavras se esvaem depois que nós falamos. Nós falamos e as palavras voam e ganham aí o céu e desaparecem. Elas não permanecem como obras, elas não permanecem como realizações. Somente as suas realizações que vão contar a sua história. Somente as suas atitudes que vão dizer quem você realmente é. Então é muito fácil a gente ficar falando que nós somos pessoas boas, que nós somos pessoas maravilhosas, que nós somos pessoas que ajudam, que fazem, que acontecem e tal. Mas e na hora da gente fazer? O que realmente nós estamos fazendo para corroborar aquilo que nós estamos dizendo? O que nós estamos fazendo em nosso benefício? O que nós estamos fazendo para melhorar as situações em que nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo para melhorar as circunstâncias cada vez mais difíceis da nossa existência? O que nós estamos fazendo? Quais são as atitudes que nós estamos tomando para melhorar a nossa qualidade de vida, para poder chegar num lugar em que nós almejamos, um lugar em que nós estejamos mais tranquilos,
momentos em que nós estejamos mais em paz com a gente mesmo por conta das nossas atitudes, ou estejamos mais em paz com a gente mesmo por conta das circunstâncias que nós criamos para a nossa vida. Porque quem faz, realiza e cria uma história de vida para si próprio. Acredite ou não, se você for pesquisar por aí, pesquisar pela internet, você vai ver que as pessoas que hoje estão numa situação um pouco melhor, que as pessoas que hoje estão numa situação mais confortável, que as pessoas que hoje estão vivendo aí uma vida mais harmônica, é porque elas fizeram. Elas plantaram e colheram. Não há colheita se não plantar. Falar não é plantar. Falar é simplesmente propagandear aquilo que tem a intenção de se fazer. Falar, muitas vezes, é pôr para fora o sonho e o desejo de ser quem gostaríamos de ser, porém não somos porque não fizemos. Quem faz se garante lá na frente. Quem faz arruma as condições que lhe serão mais favoráveis lá na frente. Quem faz sabe que está preocupado porque tem a certeza que um dia o inverno vai chegar. Um dia vai chover na plantação e ela precisa estar preparada. Essa situação, por exemplo, que nós vivemos hoje, tão única no mundo todo e que apresenta tantas dificuldades para tantas pessoas, pode ter certeza, nós infelizmente enxergamos esta tragédia aí que acontece no dia a dia das pessoas, porém nós conseguimos ainda enxergar algumas exceções de pessoas que estão mais protegidas, vamos dizer assim, certo? Das condições e das circunstâncias atuais, justamente porque fizeram lindas plantações e lindas colheitas nos tempos passados. Porque não se acomodaram ou simplesmente não estiveram satisfeitas com aquilo que estavam colhendo no correr do tempo. Elas não ficaram satisfeitas. Quem faz geralmente tem um nível de insatisfação com os resultados atuais muito grande. Elas não se conformam com o seu trabalho, acham que de repente podem ter um trabalho melhor, um trabalho que lhe renda mais, um trabalho que lhe dê mais garantias num futuro, um trabalho que possa lhe dar mais tranquilidade lá na frente. Quem faz sabe que precisa plantar amor à sua volta, que precisa ter uma boa relação com as pessoas, que sabe que não é melhor e nem pior do que ninguém, é simplesmente diferente. Sabe que todas as pessoas à nossa volta merecem o nosso amor, merecem o nosso respeito. Sabem que as situações, elas podem mudar, que nós vivemos nessa vida um dia depois do outro, que nós vivemos nessa vida um dia depois do outro sem saber se no dia seguinte haverão as condições que nós estamos acostumados a ter. Você precisa ter a certeza de que o mundo é movimento. O planeta Terra, apesar de parecer estar parado, nunca parou. Nunca parou. Ele está sempre se movimentando, sempre se movimentando. Grandes tragédias são comuns na história da humanidade. Por mais que nos pareça terrível, e é terrível, e por mais que nos assuste quando essas tragédias chegam na nossa existência, as grandes tragédias sempre fizeram parte da humanidade. Quem viveu no Japão, quando caiu a bomba de Hiroshima lá, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Se você quiser, procura na internet uma foto do Japão, uma foto de Tóquio, na época, logo após a queda da bomba lá. Você vai ficar assustado, você vai ficar assustada. Eu vi uma foto de Tóquio na época que logo após a queda da bomba lá. Tem um prédio em pé e o resto é tudo destruição, é tudo devastidão. Se você olhar o Japão como ele é hoje, após ser devastado pela queda de uma bomba atômica, você vai ver que essas pessoas que lá estão, elas se reergueram, elas fizeram, elas reconstruíram um novo país, elas reconstruíram a sua história. Se você olhar para a Europa, após o advento das 2 guerras mundiais que ocorreram lá, se você ver fotos da
época da guerra, o nível de pobreza, o nível de falta dos recursos mínimos, dos recursos básicos, cidades inteiras destruídas, holocausto, campo de concentração, uma realidade absolutamente terrível, uma realidade que nenhum de nós jamais gostaria de viver na nossa vida. Se você olhar uma foto das pessoas dentro de um campo de concentração ou à volta ali na Europa, enquanto vivenciavam o terror daquela guerra que estava ali no momento presente da vida deles, e como eles estão hoje, como são os países da Europa hoje, como eles conseguiram fazer a sua e se reerguer após a destruição completa das cidades e das nações que ali vivem, né, que ali existem, né, como eles conseguiram se reerguer, como eles conseguiram se levantar. Se você olhar fotos dos Estados Unidos, logo após a queda da Bolsa, a grande queda da Bolsa que houve lá no início do século passado, olha a foto, procura pesquisar, veja como as pessoas passavam por situações, por dificuldades, por problemas, por falta de coisas absolutamente básicas, falta de trabalho, falta de dinheiro, falta de comida, falta de condições. E o que acontece quando as pessoas, uma nação, vive uma dificuldade, um problema grave como esse? As pessoas simplesmente ou entram em estado de desesperança, entram em estado de medo, e o medo faz com que nós fiquemos impedidos de agir. O medo é um sentimento que te trava inteiro. O medo é um sentimento que paralisa os nossos músculos, os nossos órgãos, o nosso corpo. O medo paralisa você de pensar. O medo paralisa você de fazer. Quem faz entende que a realidade que está posta é essa, e é através dessa realidade que eu vou ter que me virar. É por essa realidade que eu vou ter que enfrentar. É essa a minha realidade. Então, a partir do momento em que eu entendo que a minha realidade é essa, eu não vou ficar falando: ah, meu Deus, como a minha realidade está difícil. Ah, meu Deus, como a minha realidade é terrível. Ah, meu Deus, como eu estou sofrendo, como eu sou um desgraçado nessa terra por estar vivendo esse momento em que a minha realidade é uma desgraça completa e absoluta. Não adianta eu falar. Eu falar não vai fazer com que a minha realidade mude. Eu falar não vai fazer com que a minha realidade se transforme. A única coisa que faz com que a minha realidade se transforme, a única coisa que faz com que eu crie condições melhores para mim no dia de amanhã, é justamente ter força de fazer, é buscar fazer. O que eu posso fazer nesse momento? Foi assim que essas grandes nações, Estados Unidos, Europa, Japão, se reergueram depois de terem sido destruídas pelas tragédias que acometeram a sua vida naquele momento. Foi assim que pessoas que estavam vivendo realidades muito difíceis, circunstâncias absolutamente terríveis, conseguiram refazer as suas vidas. Tem a história de um cara, eu já passei num vídeo aqui, Geraldo Rufino, ele fala, pesquisa na internet também, ele fala que ele foi à falência, ele quebrou mais de 6 vezes, sendo que a 6ª vez que ele quebrou, ele ficou com uma dívida de 16 milhões de reais. O que você faria se você tivesse hoje uma dívida de 16 milhões de reais? Pensa bem, quais seriam as suas atitudes se você tivesse uma dívida de 16 milhões de reais? Será que você ficaria falando e se lamentando que a sorte foi embora, que você é um desgraçado porque foi marcado nessa terra por ter uma dívida de 16 milhões de reais? Ou você faria como ele fez? Simplesmente pensou: o que eu vou fazer agora? Quais serão as minhas atitudes e o que eu posso fazer para poder me livrar dessa dívida de 16 milhões de reais e partir para frente aí na história da minha vida e continuar andando? Ele continuou andando, ele pagou as dívidas dele e hoje ele tem uma empresa altamente lucrativa. A última informação que eu tive é que essa empresa tinha um rendimento de aproximadamente 50 milhões de reais por ano. Ele é negro. Nasceu numa favela, numa comunidade, era catador de latas.
Esse é o chamado catador de sonhos. Procura na internet, você vai ver. É só uma história. É só uma história de milhões de histórias que tem à nossa volta, de pessoas que preferiram fazer do que ficar falando. Fazer do que ficar propagandeando ou a sua desgraça, ou como são maravilhosos, incríveis e vão fazer coisas incríveis e vão fazer coisas maravilhosas, mas nunca fazem, nunca entram em ação, nunca tomam as atitudes necessárias, porque falar é muito fácil. Falar até o papagaio fala. Falar é mole. Quando te criticam, quando te julgam, as pessoas estão falando. Falar é fácil. Eu quero ver fazer. Eu quero ver fazer o que você faz. Eu quero ver fazer o que você tem que fazer para poder se libertar das circunstâncias e dos problemas que de repente hoje estão aí envolvendo a sua vida. Nós temos que fazer. Quando nos pomos em movimento, quando nós fazemos, quando nós tomamos atitudes, quando nós entramos em ação, é só essa forma, somente essa forma de entrar em ação, tomando atitudes, fazendo, é que vai mudar o panorama da nossa história. Ficar olhando a tragédia acontecendo e ficar pensando, meu Deus, o que acontece agora? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Não vai adiantar, não vai te trazer soluções, não vai tirar você de onde você está e te levar para onde você gostaria de ir. São as emoções que você sente pelo fato de que se você entrar em ação, se você tomar atitudes, se você fizer, aí sim as circunstâncias mudam, porque você se pôs em movimento, porque você entrou em ação, porque você tomou atitudes, muitas vezes mais correta ou menos correta, mas enfim, você tomou atitudes que de repente ajudaram a solucionar problemas pelos quais você sofre hoje. Nós só mudamos a nossa história, nós só mudamos a nossa vida, nós só mudamos as circunstâncias que nós vivemos se nós entrarmos em ação, se nós fizermos. Falar não adianta. Falar não vai te ajudar em nada. E quem muito fala, pouco faz. Quem muito fala, pouco faz. Não acredite no que as pessoas te falam. Acredite muito no que essas pessoas fazem. O falar, nós estamos acostumados aí com o nosso mundo político, né? Quantas pessoas falam, quantas pessoas propagandeiam o quanto vão fazer, o quanto vão agir, o quanto vão ser especiais para o povo, o quanto vão ser maravilhosas. E olha as condições que o nosso país vive até hoje, porque elas não fazem, elas falam, mas não fazem o mínimo necessário, fazem o pouco, ou fazem ali aquilo que está nas mãos dela, nas condições dessas pessoas, né? Então nós não devemos acreditar no que as pessoas falam, nós devemos acreditar no que as pessoas fazem. Teve um cara na Alemanha que falou tão bonito, que levou um país inteiro a viver um holocausto. O nome desse cara chamava-se Adolf Hitler, e ele falava lindamente, e ele falava brilhantemente. Era um gênio da prosódia, era um cara que falava de forma espetacular, mas o que ele fazia? Quais eram as atitudes dele? Nós não podemos julgar uma pessoa pelo que ela fala. Nós devemos julgar uma pessoa ou avaliar uma pessoa porque nós não devemos julgar ninguém. Se nós não queremos ser julgados, é bom nós não querermos julgar ninguém, nem criticar ninguém. Mas se você quiser conhecer uma pessoa, se você quiser conhecer uma pessoa de verdade, vá atrás do que essa pessoa faz. Vá atrás do que essa pessoa toma de atitudes no seu dia a dia. Vá atrás de entender como essa pessoa se comporta com as outras pessoas. Vá atrás de saber como essa pessoa, quais são as atitudes, quais são os resultados daquilo que ela fez no correr de suas vidas. Porque qualquer pessoa pode te envolver com palavras bonitas. Qualquer pessoa pode te envolver falando coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas que geralmente você gostaria de ouvir. Mas é muito mais rico,
É muito mais interessante e é muito mais benéfico para você se envolver com pessoas que fazem coisas que te agradam, que tomam atitudes que dizem respeito aí ao seu coração, que dizem respeito àquilo que você acredita, que estão aí em conformidade com os valores, com os valores éticos, com os valores morais, com os valores que você tem dentro de você, de como os seres humanos devem ser tratados pelos seus irmãos de alma, de como nós devemos tratar uma pessoa que nós não sabemos quais são as suas dores, qual é o peso da cruz que ela está carregando, que nós devemos tratar a todas as pessoas de uma forma absolutamente amorosa e nos aproximar daquelas pessoas que fazem, aquelas pessoas que realizam, aquelas pessoas que diariamente tomam atitudes que encantam o nosso coração e a nossa alma. Quando nós nos aproximamos de pessoas que fazem diariamente coisas que enobrecem os nossos próprios valores, que nós entendemos como sendo pessoas de bem, pessoas repletas de amor dentro delas, que são incapazes de fazer o mal direto a uma outra pessoa, que são humanas, que têm coração dentro delas, que você vê a alma brilhando dessas pessoas pelas suas atitudes. Se você quiser se ligar espiritualmente a uma força de amor maior que está no entorno de todos nós, as suas atitudes é o que vão responder à harmonia que você vai entrar em conformidade com essa força espiritual. Não é o que você fala. Não adianta você chegar para Deus e falar: Deus, eu sou muito bom, eu ajudo, eu faço, eu isso, eu aquilo. É o que você faz. O que você faz é aquilo que você vai ter de retorno. Não é o que você fala. Falar é fácil. E Papai do Céu não escuta o que a gente fala. Ele não escuta o que a gente fala. Ele escuta o que a gente sente. Ele escuta o que ele vê, enxerga o que nós fazemos. Porque tudo o que nós fazemos em benefício nosso ou em benefício de nossas famílias, tudo o que nós fazemos que é uma atitude de amor próprio com você, para com você, de amor de você para você, é isso que ele sente. Porque Papai do Céu sente, ele não fala. Ninguém nunca viu Papai do Céu falando, mas dá para ver o que ele faz. Olha que coisa linda que ele faz. Mas ele não fala. Ele simplesmente gosta de fazer. Ele não gosta de falar. Então, entenda que isso é praticamente uma lei da nossa existência. Se nós não fizermos, nada muda. Se nós estivermos impedidos de fazer, nós temos que achar soluções e caminhos. Evite sempre a reclamação, o choro, a circunstância e a lamentação. Lamentar. Ficar se lamentando não vai te ajudar. Ficar se lamentando não vai tirar você de onde você está. Ficar reclamando não vai tirar você de onde você está. Ficar criticando, julgando, achando culpados para a situação em que você se encontra não vai tirar você de onde você está. Nada que vier da sua boca vai tirar você do lugar de onde você está e te levar para o lugar para onde você quer ir. Simplesmente fazer. Simplesmente fazer o que eu posso fazer hoje para melhorar a minha vida. O que eu posso fazer hoje para melhorar as minhas circunstâncias. O que eu posso fazer hoje para melhorar a minha condição de vida. O que eu posso fazer hoje para me sentir melhor, para me sentir mais feliz, para me sentir realizando ou em processo de realização. Existem milhões de coisas, milhões de possibilidades de coisas que você pode fazer. Se parar de falar, se parar as lamentações, se parar de buscar culpados, se parar de buscar justificativas, se parar de buscar justificativas e pretextos para a situação em que nós nos encontramos, nós podemos fazer. E quando nós fazemos,
nós mudamos completamente a nossa história. Nós estamos criando a nossa vida através das nossas atitudes, através do nosso ato de fazer. É assim que nós criamos a nossa vida. É assim que nós criamos e mudamos as condições e as circunstâncias em que nós vivemos. É fazendo. Tudo que estiver ligado ao falar, cuidado. Tudo que estiver ligado ao fazer, mergulha de cabeça, cai para dentro. Você pode fazer hoje alguma coisa para mudar a sua vida. Você pode fazer hoje alguma coisa para melhorar as condições que você vive. Você pode fazer hoje e deve fazer alguma coisa que vai mexer com a sua história, que vai mudar o seu destino, que vai mudar a sua vida. Hoje você pode fazer alguma coisa em benefício a você. Hoje você pode ter uma atitude de amor próprio, de amor de você para com você mesmo ou para com você mesma. Hoje você pode começar a dar o primeiro passo para mudar a sua vida. Fazendo alguma coisa você pode fazer hoje em benefício à pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então não deixe de fazer. Faça como o Papai do Céu faz. Não fala, faça. Faça, porque você vai mudar a sua história, vai mudar o seu destino. Basta fazer, mesmo que o fazer seja simplesmente procurar uma alternativa, mesmo que o fazer seja simplesmente procurar se sentir melhor, mesmo que o fazer seja um passo mínimo, mas pelo menos um primeiro passo para você poder começar a fazer a sua vida entrar em movimento, porque você está fazendo aquilo que você acha que vai, aquilo que você tem a certeza dentro de você que você fazendo vai poder te levar para um lugar melhor. Então faça, não desista, não desanime, não acredite no que te falam, que não vai dar certo, que isso, que aquilo, que você sempre vai estar numa situação pior, que sempre você vai estar numa circunstância horrível, que não tem jeito. Não acredite no que te falam. Acredite naquilo que você faz. Aquilo que você faz muda completamente a história do filme da sua vida. Não deixe de fazer. Fazer é importante, muda a sua vida. Falar, até o papagaio fala. Pessoal, a recomendação do filme de hoje é um filme maravilhoso, chama-se O Grande Ditador. O Grande Ditador é justamente sobre a história, mas passado de uma forma humana. Um filme lindo, um filme poético, maravilhoso, que fala justamente sobre como uma pessoa que falava tão bonito conseguiu causar um estrago tão grande na vida de tantas pessoas. E como essas pessoas depois conseguiram aí se levantar. É uma obra-prima do mestre Charlie Chaplin, tá? Em que ele faz uma paródia, uma brincadeira, porém uma brincadeira muito humana, muito linda, sobre um momento muito triste da história da humanidade, tá? Então não deixe de assistir aí O Grande Ditador, porque é um filme que faz rir e faz pensar. É um filme que diverte e atenta a gente para coisas importantes, coisas do nosso coração, coisas da nossa alma. Tá? Se conecte com o seu coração, se conecte com a sua alma, se encha de amor próprio, se encha de amor por você e tome uma atitude. Faça, não deixe de fazer, porque eu tenho certeza que você fazendo, você vai conseguir mudar muitas das circunstâncias que hoje você está enfrentando aí na sua vida. Não deixe de fazer, o caminho é fazer. Fazendo, a gente caminha. Falando, a gente está parado, estacionado no mesmo lugar e não vai sair dele. Pode ter certeza. Faça, não deixe para amanhã. Faça, tá? Muito obrigado por você ter dedicado aí a coisa mais importante da sua vida, que é o seu tempo. Muito obrigado por você ter me dado a coisa mais importante da sua vida, que é o seu tempo. E eu espero ter te retornado de uma forma útil, tá? E dê aí um lindo ponto de virada na história do filme da sua vida, tá? Não deixe de dar um lindo ponto de virada na história do filme da sua vida, se enchendo de amor próprio, tá? Muito obrigado e vai com tudo aí, não desista. Dê um ponto de virada na história do filme da sua vida antes que Papai do Céu chegue para você, para mim e para todos nós, que um dia chegará esse momento e nós não sabemos quando. Ele vai dizer aquela palavrinha que ninguém quer ouvir, mas que todos nós vamos ouvir. Corta.